Porquê que eu com este telemóvel na mão consigo falar para ti, sem fios, e tu, onde quer que estejas, até podias estar na Austrália. Tu consegues falar comigo e o teu telefone também não tem fios. Como é que este fenómeno se dá? Eu sou o Tom Maciel e vou-te explicar. Hoje vamos falar sobre frequências e comprimentos de onda. Então o que é isto das frequências e dos comprimentos de onda? Para começar, este telefone e o teu trabalham com vários tipos de frequências. A primeira é logo a minha voz, né? Quando eu falo para o meu telefone, a minha voz tem uma determinada frequência. Há pessoas que têm vozes mais graves, outras têm vozes mais agudas, as senhoras têm normalmente vozes mais agudas que os homens, mas tudo isso está dentro de uma gama de frequência que são as frequências de áudio. E depois este telefone também tem outra característica, vamos lá, que é a radiofrequência, ou seja, uma onda de radiofrequência que é portadora, onde eu vou pôr aqui dentro deste aparelho, ele vai não transformar, mas vai montar a frequência da minha voz em cima de uma outra frequência, a que chamamos a radiofrequência, que é a onda portadora, que leva isso através do ar, através do éter, não é? E que vai parar ao teu telefone. Na verdade não vai diretamente, vai passar talvez por satélites ou por torres aí em cima das serras, de umas para as outras, até descobrir onde é que tu estás. Sistemas eletrónicos estão muito evoluídos já, e ela vai descobrir onde o teu telefone está e vai levar essa radiofrequência, essa onda portadora para o teu telefone. No teu telefone vai desfazer o trabalho que foi feito aqui, vai separar a radiofrequência da audiofrequência e vai-te entregar no teu ouvido só a minha voz. Vamos então decompor as tais frequências, as tais gamas de frequência. Então vamos fazer a coisa de forma simples, não é? Ora bem, para começar, quando eu falo para o meu telemóvel, não é? Ou quando eu ouço uma estação de rádio, quando eu ouço a minha televisão tem frequências de imagem. A minha televisão, a imagem não aparece lá por acaso. A minha televisão tem frequências de cor. A televisão tem frequências de áudio, de som, não é? Eu tenho que ouvir. E quando fala o Jorge Gabriel na RTP, não posso confundir a voz do Jorge Gabriel com a voz, sei lá, da Sónia Araújo. Tem frequências diferentes as vozes, não é? A minha voz é a minha voz e a tua é a tua, temos vozes diferentes. Então vamos lá ver. Primeiro vamos lá decompor o que é que são frequências de áudio. As frequências de áudio são nada mais, nada menos do que as frequências que o ser humano consegue ouvir. E nós não ouvimos tudo o que se passa no universo. Nós conseguimos ouvir uma determinada gama de frequências. Outros animais, como o gato, o cão e outros animais, conseguem ouvir outras gamas de frequências, não é? Vamos lá falar agora de nós, porque não há televisões para gatos, acho eu. Se calhar há. Audiofrequências. Vocês já sabem que eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Há coisas piores. Então, audiofrequências são aquelas frequências que o ser humano consegue ouvir. E agora eu vou pôr aqui os limites. Ou seja, estes limites que tu vais aqui ver são para aquele ouvido, como é que eu ia dizer? Isto é o top. É aquele ouvido que ouve o máximo, não é? Não sou eu. Infelizmente, eu gostava de ouvir melhor. Mas as pessoas que ouvem o máximo, elas conseguem ouvir entre os 20 ciclos por segundo. Como nós agora já somos técnicos, nós já não falamos em ciclos por segundo. Nós falamos da mesma coisa, mas de uma forma técnica. Desde os 20 Hz, não é? Hertz, até aos 20.000 Hz. Não é verdade? 20 kHz. Então, esta é a gama de frequências que o ser humano, na melhor das hipóteses, consegue ouvir. Não é conhecido nenhum ser humano à face da Terra que tenha ouvido melhor do que 20 kHz. Ou seja, melhor não, perdão, frequências mais altas do que 20 kHz. Então, quando há as frequências graves, que são aquelas frequências que eu posso tentar baixar, não é? Existem instrumentos musicais, como, por exemplo, um surdo, que é um tambor grande, que produz um som muito grave, ou uma guitarra baixo, que produz aquele pum-pum-pum, que é um som baixo. E depois temos os violinos, que são instrumentos que produzem sons muito agudos, muito altos. Ou seja, quanto mais agudo, mais próximo aqui dos 20 kHz. Quanto mais grave, mais próximos dos 20 Hz. Muito provavelmente conseguimos produzir instrumentos musicais que conseguem produzir sons abaixo dos 20 Hz. Mas nós já não os ouvimos. Se calhar não vale a pena estar a produzir esse tipo de instrumentos, nós já não os ouvimos, não é? Um fagote podes ver na internet o que é um fagote.
Um fagote é um instrumento de sopro que produz sons muito baixos, não é? Como uma guitarra baixo, por exemplo. Como já te falei do violino, produz sons muito agudos. Então, temos desde o mais grave ao mais agudo, o ser humano, o melhor que ele consegue ouvir é dos 20 aos 20 kHz, está bem? Ou seja, dos 20 aos 20 mil Hz, ciclos por segundo. Depois disto, temos as frequências de rádio, não é? E depois ainda temos outras frequências, mas vamos falar agora aqui das frequências de rádio, que são as radiofrequências. Deixa-me socorrer-me aqui da minha cablazinha, que é para não me enganar. Ora, as radiofrequências vão desde os 15 kHz, kHz, como tu vês, dos 20 kHz até aos 20 kHz, nós somos capazes de ouvir. Então há aqui uma interseção. Desde os 15 ciclos, dos 15 kHz até aos 300 mil megaciclos, olha bem este número, 300 mil milhões de ciclos por segundo, 300 mil MHz é o espectro das rádios, da radiofrequência. A radiofrequência imagina uma onda portadora onde eu consigo montar em cima dela a minha voz, consigo montar em cima dessa dessa frequência portadora, consigo montar lá em cima uma imagem, as cores dessa imagem, como por exemplo a televisão, não é? Existe uma frequência que é a frequência portadora, que é aquela frequência que o receptor de satélite ou o receptor de televisor, seja o que for, vai sintonizar aquela frequência, mas depois dentro do aparelho, dentro do televisor, dentro do telemóvel, dentro do rádio, aquilo é tudo desmodulado, não é? Desmodulado, é assim que se chama, para nós separarmos a portadora, que deixa de servir, a portadora só se serviu para trazer tudo até ao meu telemóvel, para trazer aquilo tudo até, por exemplo, tu mandas aí uma mensagem no Facebook, e como é que ela chega ao meu telefone? Através de uma radiofrequência, de uma frequência portadora. Em cima dessa portadora, essa portadora é como se fosse o caminhão, que traz aquilo tudo em cima. O que é que o caminhão lá traz? Traz o áudio, o som, traz o vídeo, as cores, o texto, traz um monte de coisas ali montadas em cima daquela frequência portadora, ok? Então temos aqui já pelo menos duas frequências, são as audiofrequências, são aquelas audíveis, aquelas que nós conseguimos ouvir, e temos a radiofrequência, que é a frequência portadora, está bem? Que é o transporte, faz o transporte de todas as outras, ok? Elas entendem-se dentro destas gamas de frequências. Que mais é que eu vos posso dizer acerca disto? As audiofrequências, o som, por exemplo, o som tem uma determinada velocidade de propagação. Se tu estiveres aqui e deres uma grande, sei lá, provocares aqui um estrondo com alguma coisa, e eu estiver ali ao fundo a uns 300 ou 400 metros, se o som aqui for forte o suficiente para eu conseguir ouvir a 300 metros, mas se lá a 300 metros eu estiver a olhar para ti, estás a ver, eu estou a olhar para ti, tu por exemplo dás um pontapé numa bola contra uma parede e eu vejo a bola a bater na parede, mas o som só me chega algum tempo depois, meio segundo ou um segundo. O meu ouvido até se deixa enganar, mas os meus olhos não se deixam enganar, porque eu vejo a bola a bater e o som chega depois. Com certeza já toda a gente viu, por exemplo, uma trovoada. Tu estás na tua janela ou estás ali em frente à praia a ver uma trovoada e o que é que acontece? Tu vês os raios, mas eles estão tão longe, não estão a 300 metros, são muito mais, só que a força da luz dá para tu veres a uma distância grande. Então, tu vês os raios e passados alguns segundos, tu ouves o som. Porquê? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Fiz-me entender agora, não é? Então, repara, as audiofrequências, as frequências de áudio, mas separar isto aqui por um tracinho, a gente não confundir. Então, as frequências de áudio viajam sensivelmente, não está certo este número, mas é sensivelmente, só vou dizer este número para, vamos lá, pôr a coisa de um modo mais simples, a cerca de 340 metros por segundo. Na verdade são aproximadamente 343 metros por segundo, mas nós vamos simplificar, porque para as contas que nós vamos fazer, que vão ser muito poucas, isto é um curso básico, isto é um curso básico no início, depois vamos ramificar e vamos mostrar aqui algumas especialidades, e depois vamos-vos dar a xixa a seguir vou-vos dar a xixa da perna, ou seja, a seguir, depois deste curso, vou-vos dar, talvez ramificar isto em duas fases ou em três fases, para vos dar as várias possibilidades para vocês se especializarem no que quiserem.
Vamos voltar aqui vamos pôr os pés outra vez aqui no chão. Então, vamos dizer que o som viaja a 340 metros por segundo. Ora, se o raio daquela tal trovoada está lá longe, eu estou a ver aquele raio a 2, 3, 5 km, que tem uma força danada, né? Eu consigo vê-la. Imaginem uma trovoada de noite, eu estou em frente à praia, eu já estive a ver, não é? Mas já toda a gente viu um raio da sua janela. Então tu vês aquelas luzes a acenderem, se nunca reparaste nisso, vais ver na próxima trovoada. Aconselho que vejas para teres uma noção melhor. Então, tu vês o raio e passado 2, 3 segundos, dá até para perceber pela velocidade do som a que distância está aquele raio. Entendem? E porquê que dá para perceber? Porque a velocidade da luz é tão rápida como 300, 1000, agora já não falamos em metros, quilómetros por segundo. Vocês já imaginaram esta velocidade? A radiofrequência viaja à mesma velocidade da luz. Está bem? Fenómenos. Fenómenos são fenómenos. Então, a radiofrequência viaja à mesma velocidade da luz. Só para vocês terem uma ideia, eu até tomei aqui um apontamento, a radiofrequência é capaz de dar a volta à Terra num segundo, 7 vezes e meia, dar a volta ao planeta Terra. Então, imagina a velocidade. Se num segundo uma radiofrequência daria a volta ao planeta Terra 7 vezes e meia, num segundo, imagina a velocidade disto. Enquanto que, também tomei aqui nota que dar a volta à Terra, a velocidade do som, olha a diferença, levaria a velocidade, o som, claro, ninguém consegue produzir um som para dar a volta à Terra, digo eu, mas se isso fosse possível, dar aqui um grito e esperar que ele desse a volta à Terra, isso levaria 32 horas, 40 minutos e 46 segundos, aproximadamente. Então de 32 horas e 40 minutos para 7 vezes e meia num segundo, estamos a falar de coisas muito distintas, muito diferentes, não é? Então a audiofrequência, o som, viaja a 340 metros por segundo, qualquer som. E depois é claro, quanto mais alto eu gritar, mais longe chega, mas a velocidade é a mesma. Se o meu som chega aqui a 100 metros, porque eu falei baixo, mas em 100 metros ainda dá para ouvir, leva X tempo a chegar lá. Se eu gritei um pouco mais alto e dá para chegar a 200 metros, leva o dobro do tempo, mas chega a 200 metros, não é? Pronto, então sabemos que o áudio é o som. Sempre que falarmos de áudio, aqui na técnica eletrónica nós não vamos falar muito de som, vamos falar de áudio, nós somos assim, temos a mania. Então, o áudio viaja a 340 metros em cada segundo. A radiofrequência viaja à velocidade da luz, 300 mil quilómetros em cada segundo. É muito rápido, não é? Há coisas mais rápidas e vamos vê-las, vos garanto. Então vamos lá. Agora já temos aqui, quando eu pego aqui no meu telemóvel, desculpem virar-me de costas, quando eu pego aqui no meu telemóvel, o áudio é uma coisa, é uma determinada gama de frequências, não é? Está ali entre os 20 e os 20 mil kHz. Eu não sou capaz de produzir som grave suficiente para chegar aos 20 Hz, está bem? A voz do ser humano é uma voz média, anda muito aqui no meio. As pessoas não são todas iguais, há pessoas que têm uma voz mais grave, outras têm mais aguda, mas ninguém consegue falar 20 ciclos, que eu saiba, está bem? E também ninguém consegue falar a 20 kilociclos, nem uma cantora lírica daquelas que manda a voz lá para cima, ok? Então, temos a gama das frequências de áudio, temos a gama das frequências de radiofrequência. Depois esta gama, que é uma banda muitíssimo larga, é subdividida em VHF. VHF é Very High Frequency. Lá estamos nós outra vez com o inglês, mas tem que ser. Temos que nos habituar, porque a maior parte dos esquemas, a maior parte dos manuais técnicos vão-te aparecer em inglês. Tu vais ter que saber um pouco de inglês, se tu queres ser aquele técnico. Agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós nunca sabemos tudo, como vocês sabem, isto é óbvio, ninguém sabe tudo, nós estamos sempre a aprender, eu continuo a ser aluno. A melhor coisa que eu posso fazer é continuar a ser aluno. Mas se tu queres ser um técnico, digamos que acima da média, tu tens que cuidar de ti acima da média, está bem? Tu não podes pensar que, eu já sei isto, e passas a lição à frente. Isso é o problema teu. Se calhar é melhor ouvires, não é? Se calhar é melhor apanhares aquele pormenor, porque tu estavas a ouvir aquilo, tu até já sabias isto, já ouvias falar disto, mas há ali um pormenor que eu te disse que fez uma diferença enorme, que te vai, às vezes não é só o pormenor, aquele pormenor vai-te fazer ir procurar outro tipo de coisas que tu não procurarias se não tivesses ouvido aquilo. Então aproveita, o máximo que puderes, que é isso que eu faço. Então, onde é que nós íamos?
Esta a radiofrequência, então, o espectro de radiofrequências vai ser subdividido em Very High Frequency, VHF, depois temos UHF, Ultra High Frequency, que é frequências ultra altas, depois temos o EHF, Extra Alta Frequência e por aí fora. Ainda vamos ver uma tabela acerca disso, está bem? As tabelas nos tempos vão variando, porque estas tabelas de frequências são regidas por entidades, não é? Nós aqui em Portugal temos uma entidade que é o Centro de... agora não me ocorre. Boa. Mas nós temos realmente entidades oficiais que regem estas bandas de frequência e que te dizem, olha, queres fazer um emissorzinho de FM para tu experimentares, para brincares, tens que fazer dentro desta gama de frequência. E se tu fizeres dentro daquela gama de frequência vai correr tudo bem, ninguém te vai incomodar, está bem? Então vais utilizar aquela gama. Tens um rádio portátil para tu falares com os teus amigos, então é bom que tu saibas que podes falar dentro daquela banda de frequências, porque senão de repente estás a incomodar radioamadores, estás a incomodar a banda dos bombeiros, estás a entrar na banda da polícia, eles estão-te a ouvir, e tudo isto porque tu nem estás a querer fazer mal a ninguém, mas estás a fazer. Tu estás a interferir. Então, fica já a saber que dentro da banda de radiofrequências existem bandas, inclusivamente existe uma gama de frequências que é livre. É para tu brincares. Estás a ver? Aquela foi atribuída para aquilo. Quem quiser vai brincar. Eu, por exemplo, faço um desporto que é o paramotor, não é? Parapente com motor, e nós temos uns rádios para comunicar e temos uma banda para nós. Pronto, e dentro daquela banda ninguém nos incomoda e nós não incomodamos ninguém, brincamos à vontade, falamos, dizemos o que nos vai na alma e até dizemos, olha pá, aqui está muito vento e tal. Ok? Então, isto tudo para vos explicar que aqui dentro da banda da banda, que é uma só, de radiofrequência, existem subbandas, né? Aquilo está devidamente distribuído e organizado. Está bem, meus amigos? Para já é aquilo que me ocorre dizer e tomei aqui alguns apontamentos, como vos digo. Audiofrequências, radiofrequências, isto é uma área onde nós só começamos. Vamos bater nisto, está bem? Grande abraço para vocês, quero-vos pedir sempre aquela velha máxima, ponham o vosso like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, apertem o sino para vocês saberem das próximas lições, muito provavelmente irão sair lições todos os dias, exceto um dia ou outro que não seja possível nós enviarmos as lições aí para o ar, mas normalmente vão ser todos os dias. E se queres saber em primeira mão quando é que as lições saem, então é melhor que sejas avisado e carreguem no sino, está bem? Grande abraço para ti, força, até já!